Olha, a gente vai falar agora das variantes do coronavírus. O que vem sendo estudado e identificado aqui no nosso estado é que o vírus mutou, Sibeli Fávero. Fernando, isso preocupa, né? Nós já estamos nessa pandemia desde março do ano passado, vivendo isso aqui na pele em Santa Catarina. E agora, nos últimos tempos, a gente tem ouvido falar bastante das variantes. 16 casos suspeitos dessa nova variante britânica do coronavírus foram identificados em Florianópolis, Palhoça e São José. 7 do gênero feminino e 9 do gênero masculino. A gente vai conversar agora com a Ana Elise Lopes, que é médica e patologista clínica, para entender melhor que descoberta é essa, o que isso significa, de que maneira isso pode agravar a situação da pandemia. Enfim, a gente vai conversar com a Ana Elise o que dá para a gente entender diante de tanta coisa que ainda precisa ser descoberta. Muito obrigada, doutora, por nos receber no SBT Meio Dia. A gente sabe que a sua rotina é bastante puxada no laboratório, na coordenação inclusive, mas essa descoberta, o que ela representa para nós e o que o laboratório identificou para a gente começar a entender esse assunto? Bom dia. Bom dia, Sibeli. É um prazer estar participando aqui e poder esclarecer um pouquinho desse assunto que parece tão complicado, né? Bom, mas é esperado que o vírus comece a apresentar mutações, porque o vírus é um organismo muito simples, né? É um organismo que cada vez que ele se replica, ele pode sofrer alguns erros lá na sequência genética dele, e ele não tem um aparato como, por exemplo, o organismo humano tem, para corrigir esses erros de replicação, né? Então, quanto mais esse vírus se multiplica, maior é o risco, né, aleatoriamente, de acontecerem mutações. E essas mutações, obviamente, elas vão prevalecer quando elas conferem alguma vantagem ao vírus, né? Então, em geral, as mutações que vingam, né, que começam a circular mais, são aquelas que conferem algum tipo de vantagem para aquele vírus que mutou. Então, isso acaba sendo uma consequência dessa disseminação descontrolada, né, do vírus, e acaba ocasionando aí uma maior chance de ele ter erros e apresentar variantes. Então, a gente já tem aí uma série de variantes descritas, né? Algumas delas não têm importância, não significam nada em termos de gravidade clínica ou potencial de disseminação, mas essa variante, que é a variante denominada, né, como variante do Reino Unido, é uma variante que já foi demonstrada que sim, ela tem um potencial impacto aí em ser mais contagiosa, em realmente impactar em aumentos de números de casos mais progressivos aí do que a gente observava com a variante que estava circulando anteriormente. Doutor, o que me chamou a atenção quando eu li as informações a respeito dessa descoberta desses 16 casos suspeitos aqui na região da Grande Florianópolis é que fala que essa variante ela não parece tão grave e sim mais contagiosa. Mas o que a gente tem visto até então, ultimamente, é um agravamento muito sério dos casos em Santa Catarina, isso na fala dos médicos, na fala dos próprios prefeitos, algo que até surpreendeu porque os casos ativos não estavam tão elevados. A gente consegue sim, com certeza, dizer que essas variantes não agravam a situação ou é muito precoce falar isso? Eu tenho 2 pontos, na verdade. O primeiro ponto é que quando ela contagia o maior número de pessoas, apesar de o percentual de pessoas com gravidade permanecer o mesmo, né, o número absoluto aumenta muito e acaba excedendo a quantidade que consegue ser absorvida pelo sistema de saúde, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa certamente não deve ser a única variante que está circulando aqui no estado de Santa Catarina, né? Então, essa variante, ela foi detectada no laboratório porque o teste de RT-PCR que nós estamos utilizando no momento, ele apresenta um padrão que nos faz suspeitar dessa variante especificamente, mas nós estamos cegos para as outras variantes. A gente consegue ter um resultado positivo, mas a gente não tem outra evidência para suspeitar de outra variante dentro do laboratório, exceto essa do Reino Unido, porque ela coincidentemente, né, ela acaba atrapalhando um pouquinho o teste ele é positivo, mas ele tem um padrão de positividade aí que nos leva a suspeitar que seja essa variante. Então, esse ponto é importante, né? Essa variante, ela saltou aos nossos olhos, mas provavelmente ela não é a única variante que está circulando aqui na região, e esses 16 casos provavelmente são muito mais, né? Então, os 16 casos é o que no nosso laboratório a gente conseguiu identificar facilmente, mas que esse número deve estar muito maior do que isso. Tá certo, muito obrigada, doutora. Bom trabalho para você, para toda a equipe.
como a doutora falou, né, se o laboratório detectou 16, imagine no estado inteiro, é claro que o número deve ser maior. Muito obrigada por nos receber. Boa tarde. Boa tarde, doutora Annelise Lopes, trazendo para a gente as informações dessas variantes identificados, casos suspeitos na Grande Florianópolis, pelo menos 16. E aí fica claro, Fernando, quando a doutora fala que mesmo que comprovadamente a variante seja mais transmissível e não tão grave, né, como se ela não agravasse os casos, por percentual de população, se ela se alastra muito rapidamente, também um percentual vai agravar, mesmo que não seja ocasionado pela variante. Então, só essa questão já deixa claro que por contagiar mais, isso também é grave, porque acaba atingindo o público mais rapidamente, um público em massa, e parte desse público vai precisar de atendimento e um percentual vai agravar.